Dissesse que deixar de comer por algumas horas pode literalmente reprogramar o seu DNA. Não, não é milagre. É biologia. E quem entende isso, rejuvenesce de dentro para fora. O segredo da juventude não está num pote de creme caro, nem numa pílula mágica. E se eu te dissesse que ele sempre esteve aí dentro de você, esperando para ser ativado? Literalmente no seu DNA. Pensa comigo, o nosso corpo é uma máquina biológica aperfeiçoada por milhões de anos. Ele foi projetado para sobreviver, para se adaptar. E um dos mecanismos mais poderosos que ele tem está ligado a algo que a nossa sociedade moderna esqueceu completamente: a ausência de comida, o jejum. Quando você dá uma pausa na digestão constante, você permite que o seu corpo acione um interruptor genético. Um interruptor que ativa genes de reparo, de limpeza, de renovação, genes que talvez estivessem adormecidos há décadas, soterrados por uma avalanche de açúcar, carboidratos e processados. E hoje nós vamos entender exatamente como isso funciona. Você acha que envelhecer é inevitável? Que as rugas, a falta de energia, as dores, são apenas uma sentença do tempo? A ciência moderna está começando a mostrar que talvez não seja bem assim. Pense no seu corpo como um carro. Se você dirige sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca parar para trocar o óleo, alinhar os pneus ou limpar o motor, o que acontece? Ele quebra. Ele envelhece mais rápido. Como nosso corpo é a mesma coisa. Comer o tempo todo é como acelerar sem parar. Cientistas mostraram que o corpo tem um modo reparo incrível, um sistema de manutenção interna, mas ele só liga, ele só entra em ação quando você para de comer, quando você tira o pé do acelerador. Pensa nisso por um segundo. Quantas horas por dia o seu corpo realmente descansa do trabalho de digerir comida? Para a maioria de nós, a resposta é quase nenhuma. Essa limpeza interna tem um nome científico: autofagia. Vem do grego. Auto significa a si mesmo e fagia significa comer, ou seja, comer a si mesmo. Parece assustador, mas é a coisa mais inteligente que seu corpo faz. Durante a autofagia, suas células identificam partes velhas, danificadas, que não funcionam direito. É como lixo celular, proteínas defeituosas, organelas que já deram o que tinham que dar. E o que a célula faz? Ela come esse lixo, quebra ele em pedacinhos e recicla os componentes para construir novas partes mais fortes e mais eficientes. É a faxina celular definitiva. O exemplo do bar é perfeito. Imagina a cozinha da sua casa. Se você nunca parar de trazer comida, de sujar pratos, de deixar restos na bancada, você nunca tem tempo de lavar a louça, limpar o chão, organizar a despensa. A cozinha vira um caos. Seu corpo é igual. O jejum é o momento em que você finalmente dá tempo para ele fazer a faxina. Isso não é teoria da conspiração, não é achismo. Em 2016, um cientista japonês chamado Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia exatamente por suas descobertas sobre os mecanismos da autofagia. Ele mapeou os genes responsáveis por esse processo de limpeza e mostrou como ele é fundamental para a nossa saúde e longevidade. O trabalho dele provou que, na ausência de nutrientes, nossas células ativam um programa de sobrevivência que recicla componentes para gerar energia e se renovar. Isso protege contra o envelhecimento, contra doenças neurodegenerativas e muito mais. Agora, uma pergunta. Comenta aqui se você acha que a medicina tradicional, aquela que aprendemos na escola e vemos no consultório, vai contar isso pra gente algum dia. Ou é mais fácil prescrever um remédio? A resposta parece óbvia. Mas vamos mais fundo. O que acontece exatamente no seu DNA quando você jejua? É aqui que a mágica acontece. A expressão dos nossos genes muda radicalmente. Pense nos seus genes como interruptores de luz. Alguns estão ligados, outros desligados. O jejum, através de um processo chamado epigenética, aperta esses interruptores. Genes ligados à inflamação crônica, aquela que causa a maioria das doenças modernas, começam a se desligar. Ao mesmo tempo, outros genes, como os da família das sirtuínas, conhecidos como genes da longevidade, se acendem com força total. Eles coordenam o reparo do DNA, aumentam a resistência das células ao estresse e melhoram o metabolismo. Seu corpo, em nível genético, literalmente reprograma o DNA para sobreviver melhor, para se tornar mais resiliente. Alguns estudos sugerem que o jejum pode até ajudar a proteger os telômeros, as capinhas protetoras dos nossos cromossomos que encurtam à medida que envelhecemos. É como se o jejum dissesse ao seu código genético: ei, hora de ativar o modo de proteção e rejuvenescimento. Agora, olhe para esta imagem. De um lado, temos uma célula num ambiente com excesso de glicose, constantemente alimentada. Ela está inchada, inflamada, estressada. Do outro lado, uma célula em estado de jejum. Ela está limpa, eficiente, com suas usinas de energia, as mitocôndrias, funcionando a todo vapor. A diferença é brutal. E isso me leva a uma frase de impacto que resume tudo.
Você não precisa de mais suplementos. Você não precisa de mais um pó mágico ou de uma pílula importada. Você precisa de silêncio. Silêncio metabólico. Um período onde seu corpo não está ocupado digerindo, mas sim reparando, limpando e se fortalecendo. O melhor laboratório anti-idade do mundo já existe, e ele está dentro de cada uma das suas células. Você só precisa aprender a ligá-lo. Sei que para muita gente isso soa radical, mas quem já tentou de tudo e ainda se sente cansado, inflamado, sem energia, com a mente nublada, vai entender o poder disso. Quem luta contra a balança há anos, quem já gastou rios de dinheiro com tratamentos que não funcionam, quem sente que o corpo não responde mais como antes, essa pessoa vai sentir uma faísca de esperança agora. Porque isso não é sobre uma dieta da moda, é sobre retomar o controle da sua própria biologia. E quem nunca passou por isso, quem sempre teve um metabolismo rápido e nunca se sentiu doente, provavelmente vai duvidar. Vai dizer que é perigoso, que é loucura. E tudo bem, essa mensagem é para quem está pronto para ouvir. É para quem já percebeu que o caminho que a maioria segue não está levando a um lugar de saúde e vitalidade. Vamos traduzir essa ciência toda em benefícios práticos do dia a dia. O que você realmente sente quando o seu corpo entra nesse estado de reparo? Primeiro, energia mental. A clareza de pensamento é uma das primeiras coisas que as pessoas relatam. O cérebro, quando usa corpos cetônicos, a fonte de energia do jejum, funciona de forma mais limpa e eficiente. Segundo, pele mais firme e saudável. A autofagia recicla as proteínas velhas, como o colágeno e a elastina, estimulando a produção de novas. Terceiro, redução drástica da inflamação. Dores nas articulações diminuem, o inchaço desaparece. E o mais importante, retardamento do envelhecimento celular. Você não só parece mais jovem, você está biologicamente mais jovem. Se isso fizer sentido para você, se essa lógica ressoou aí dentro, manda esse vídeo para alguém que você ama e que vive dizendo: eu não consigo mais emagrecer, ou estou sempre cansado. Talvez essa seja a peça que faltava no quebra-cabeça dela. Agora, vamos tocar num ponto polêmico. Por que, se isso é tão poderoso, quase ninguém fala sobre? Pense bem. A indústria do anti-envelhecimento, a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos. Juntas, elas faturam trilhões de dólares por ano, vendendo cremes, cápsulas, pílulas, procedimentos e alimentos especiais. Mas ninguém lucra se você descobrir que o seu próprio corpo é o antídoto. Ninguém ganha dinheiro quando você simplesmente para de comer por um tempo. O jejum é gratuito, é acessível, é democrático. Ele devolve o poder para você e tira o poder da mão dessas indústrias. Não estou dizendo que existe uma grande conspiração, mas o sistema econômico simplesmente não tem incentivo para promover algo que não pode ser embalado e vendido. Comenta aqui embaixo se você acha que isso é proposital ou apenas uma consequência do nosso sistema. O jejum é uma ferramenta ancestral que a ciência moderna está finalmente decodificando. É a prova de que, muitas vezes, a resposta não está em adicionar algo, mas em retirar. Em criar espaço. Em permitir que a inteligência inata do nosso corpo faça o seu trabalho. Aqui é o João Clara, onde a verdade emagrece junto com você. Nós desvendamos como o jejum reprograma o seu DNA para o rejuvenescimento. Mas isso é só o começo. Porque o que acontece quando você combina o poder do jejum com o poder de um sono profundo e reparador? Bem, isso é algo que a própria ciência ainda está tentando explicar completamente. E é sobre isso que vamos falar no nosso próximo encontro. O sono que regenera o corpo. Obrigado por assistir. Se você acredita que a verdade pode transformar vidas, se inscreva no canal, ative as notificações e faça parte desse movimento.